Fala pessoal, eu sou o Fernando Casaniga e você é muito bem-vindo ao Mister História. No vídeo de hoje, vamos falar sobre República Oligárquica. O período da história do nosso país que vai desde a proclamação da República em 1889 até a tomada de poder por Getúlio Vargas depois da Revolução de 1930. Uma interminável crise institucional acompanhada por um grande descontentamento com a centralização do poder promovida por Dom Pedro II. Tudo isso somado com a grande insatisfação por parte dos cafeicultores com o fim da escravidão. Foram motivos mais que suficientes para que na quarta-feira do dia 15 de novembro de 1989, acompanhado por uma força de 1.000 homens, o então Marechal Deodoro da Fonseca saísse de sua casa no centro do Rio de Janeiro para proclamar a então República, dando assim início ao período que ficou conhecido como República das Espadas, que foi marcado principalmente pelo surgimento das grandes oligarquias rurais e pela política do encilhamento, promovida por Rui Barbosa, então ministro da Fazenda de Marechal Deodoro da Fonseca. O termo oligarquia significa poder para poucos, e o período da República Oligárquica contou com a passagem de 12 presidentes pelo poder. O período chegaria ao fim apenas em 1930, após tomada de poder por Getúlio Vargas em golpe de Estado, durante a Revolução de 1930. O período que ficou conhecido como República da Espada ganhou esse nome porque apenas militares podiam ocupar o poder. Foram eles o Marechal Deodoro da Fonseca e o também Marechal Floriano Peixoto. O governo de Marechal Deodoro da Fonseca foi marcado pela homologação da Constituição e por grande autoritarismo por parte do presidente. Autoritarismo esse que resultaria no fechamento do Congresso em 3 de novembro daquele mesmo ano. A reação ao fechamento do Congresso foi imediata por parte da população. Além disso, tanto a oposição quanto a própria Marinha também exigiam sua renúncia. Renúncia que de fato viria a ocorrer no dia 23 de novembro de 1891. Mas antes de falarmos da sucessão presidencial, vale destacar algumas modificações trazidas pela Constituição. O republicanismo, onde a república seria a nova forma de governo adotada. O presidencialismo, onde o presidente seria o chefe maior do Estado, escolhido por meio de eleições diretas e com mandatos de 4 anos. O federalismo, onde haveria grande autonomia dos estados em relação à própria União. Além disso, a Constituição previa um Estado laico, uma clara separação entre Estado e Igreja. Essa separação foi o que deu origem aos registros civis para casamentos e nascimentos. E por fim, a mudança do sistema eleitoral, que agora instituiu o sufrágio universal, mas nem todos tinham direito ao voto. Menores de 21 anos, analfabetos, soldados de baixa patente, mendigos e mulheres não possuíam tal direito. Além disso, a nova Constituição previa que o voto seria aberto. Isso favorecia práticas ilegais como o voto do cabresto por meio do coronelismo. Coronéis eram os grandes cafeicultores que adquiriam ou até mesmo compravam esses títulos por possuir grande prestígio econômico, político ou social. Eles, por sua vez, influenciavam diretamente o seu curral eleitoral, pessoas do seu meio, da sua comunidade, funcionários, entre outros, através da oferta de benefícios ou até mesmo de ameaças. Sim, de fato, era um sistema eleitoral muito suscetível a fraudes. Dito isso, vamos à sucessão presidencial. A Constituição previa que uma nova eleição fosse encomendada, já que Marechal Deodoro da Fonseca não havia completado seus 2 anos iniciais de governo. No entanto, após um breve toma lá da cá com a oligarquia paulista, de forma ilegítima, Floriano Peixoto assumiria a presidência da República. Na área social, Floriano Peixoto precisou lidar com 2 revoltas. A Revolução Federalista, que foi uma disputa política por 2 forças no Rio Grande do Sul e durou entre os anos de 1893 a 1895, e com a Revolta da Armada, que manifestava a rejeição da Marinha, que liderada por oficiais monarcas, se rebelavam contra o governo de Floriano Peixoto, exigindo principalmente sua renúncia. Ambas as revoltas foram brutalmente reprimidas, o que mais tarde renderia ao presidente a alcunha de Marechal de Ferro. Já na economia, o cenário era de uma crise terrível, fruto da política de encilhamento, colocada em prática pelo ministro da Fazenda Rui Barbosa, que permitiu que bancos privados produzissem dinheiro,
O resultado não poderia ser outro: aumento da inflação e da especulação financeira, falência em massa de várias empresas e desvalorização da moeda nacional. Em 1894, o civil Prudente de Moraes é eleito, pondo fim à República da Espada e início à República Oligárquica. O governo dele durou entre os anos de 1894 a 1898 e, sob o seu comando, o país elevou o PIB em mais de 18%. Foi o responsável também pelo Fund Loan, a renegociação das dívidas do país, com o objetivo de estancar a crise econômica. Além disso, teve que lidar com a alta da inflação e com a Guerra dos Canudos, conflito travado pelo Exército Brasileiro e a comunidade socio-religiosa de Canudos, liderada por Antônio Conselheiro. Em 1898, é chegado o momento de Campos Sales ocupar a presidência. O governo de Sales é marcado pelo início da política dos governadores e da República do Café com Leite. A política dos governadores consistia em apoio mútuo entre presidente e governadores, que por sua vez buscavam a mesma mutuidade com prefeitos e coronéis. Por outro lado, a política do café com leite se dava pela aliança entre os estados de São Paulo e Minas e seus respectivos partidos, o PRP e o PRM, sendo essas as duas mais importantes e influentes oligarquias da República, São Paulo com o café e Minas com uma economia mais diversificada, à base de café, gado e leite. Ambas alternavam-se no poder do país, apoiando umas às outras. Em 1902, a bola da vez é Rodrigues Alves. Seu governo foi responsável por oficializar a compra do território do Acre junto à Bolívia, no Tratado de Petrópolis, pelo valor de 2 milhões de libras esterlinas, equivalente a mais ou menos 600 milhões de reais na cotação atual. Alves tinha como principal pauta de governo a modernização do país, em especial da capital Rio de Janeiro, com serviços de infraestrutura, saneamento, alargamento de avenidas e iluminação. Para isso, junto com o auxílio da Prefeitura do Rio de Janeiro, precisou desocupar inúmeros casebres e cortiços durante a Operação Bota Abaixo. Essas pessoas, desabrigadas, por sua vez migraram para os morros da cidade, dando origem às favelas. O governo de Sales fez grandes investimentos em saneamento básico para combater a cólera. Já para enfrentar as pandemias de febre amarela e principalmente da varíola, decretou a vacinação obrigatória em todo o território nacional. Porém, por desconhecer os benefícios do imunizante, houve grande resistência por parte da população. Resistência essa que levou à revolta da vacina em 10 de novembro de 1904. Outro marco do governo Sales foi a realização do Convênio de Taubaté em 1906, realizado com o propósito de garantir a valorização do café, principal motor da economia. O convênio buscava apoio do governo federal na compra das sacas excedentes. A fixação da mão de obra estrangeira no campo, promovida pelo governo Sales, fez com que a produção de café aos poucos começasse a superar a demanda. Vale destacar que nesse momento a borracha já era o segundo maior produto em exportação no Brasil. Afonso Pena, seu sucessor, fez um governo mais descentralizado, com criação de ferrovias no Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. Controlou a inflação e modernizou o Exército e a Marinha. Sua administração tinha como lema governar e povoar. Também trouxe a modernização para as capitais e para os portos do país. Infelizmente, Afonso Pena morre com seu mandato ainda em curso, cabendo ao seu vice Nilo Saldanha ocupar a cadeira presidencial. Em 1910, assume a presidência da República Hermes da Fonseca, sobrinho do fundador da República, Marechal Deodoro da Fonseca. Hermes Fonseca já havia sido ministro da Guerra durante o governo de Afonso Pena. Hermes foi criador da política das salvações, que consistia em promover intervenções militares contra campanhas civilistas. Visava substituir as oligarquias por governadores mais alinhados às ideias do governo federal. No entanto, já na sua primeira semana de governo, precisou lidar com a revolta da Chibata, em 22 de novembro de 1910.
Os integrantes da revolta reivindicavam melhores condições de trabalho e o fim dos castigos físicos. Além disso, exigiam que a classe também passasse a ter acesso a direitos civis. Em 26 de novembro, o presidente aceitou as pautas dos revoltosos e concedeu anistia inicial. Porém, pouco tempo depois, os revoltosos voltaram a ser perseguidos, expulsos e banidos para os seringais do norte. Já em 1911 foi a vez da Guerra do Contestado. A expansão de uma linha ferroviária desabrigou camponeses que, revoltados e sob liderança de José Maria Agostinho, migraram para uma região disputada pelos estados de Santa Catarina e Paraná. Logo em seguida foram combatidos pelo exército. Já no ano de 1914 foi sucedido por Venceslau Braz, que já havia sido vice-presidente de Hermes da Fonseca. Coube a Venceslau pôr um fim na Guerra do Contestado já no ano de 1916. Além disso, durante o período do seu governo, a Primeira Guerra Mundial impactou demais a importação de produtos para o Brasil. Assim, o governo federal intensificou o investimento na indústria nacional. Durante esse período, a exportação do café também foi muito prejudicada. Assim, as sacas excedentes foram compradas e queimadas pelo governo federal. Em 1916, promulgou o primeiro Código Civil e elaborou um novo Código Eleitoral. Em 12 de julho de 1917, o presidente enfrentaria a greve geral em São Paulo, que foi intermediada por jornalistas. Outras várias greves marcaram o governo dali em diante. Já em 1918, a preocupação maior de seu governo passou a ser a contenção da pandemia da gripe espanhola, que já havia matado mais de 15 mil brasileiros somente naquele ano. Rodrigues Alves, que já havia sido eleito presidente no ano de 1902, vence novamente as eleições, mas morre vítima da gripe espanhola, cabendo ao seu vice Delfim Moreira assumir a presidência da República. Nesse momento, a crise do café já havia se agravado ainda mais. O presidente aumentou impostos, emitiu títulos de dívida e diminuiu os gastos públicos. Tais medidas só faziam aumentar ainda mais a turbulência no país. Epitácio Pessoa teve seu governo marcado pelo aumento das revoltas e pela Semana da Arte Moderna de 1922. O evento tinha como intuito chocar as estruturas do meio social e artístico, organizada por nomes como Mário e Oswaldo de Andrade, Graça Aranha, Anita Malfatti, entre outros. O movimento sofreu duras críticas, inclusive do já renomado escritor Monteiro Lobato. Arthur Bernardes foi seu sucessor na presidência da República, e para facilitar o enfrentamento das diversas revoltas por todo o país, decretou um toque de recolher que durou praticamente todo o seu governo. Além disso, retirou o Brasil da recém-criada Liga das Nações em 1926 e promoveu a única reforma da Constituição de 1891 naquele mesmo ano. Vários movimentos guiados pelo tenentismo vinham ocorrendo por todo o país, como o 18 do Forte e a Revolução de 1924, todos com o intuito de pôr um fim à centralização de poder, promovida pelas oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. Movimentos esse fruto do grande descontentamento dos militares de baixa patente com a crise econômica e a ausência de direitos para a classe. É nesse momento que, sob a liderança de Luiz Carlos Prestes e também sob grande influência do tenentismo, surge então a Coluna Prestes. A Coluna se tratava de um movimento político e militar que ocorreu entre os anos de 1924 a 1926, contou com a adesão de mais de 1.500 homens que visitaram 11 capitanias e percorreram mais de 25 mil quilômetros pelo país. A Coluna Prestes reivindicava o voto secreto, um maior investimento na alfabetização e o fim das injustiças no país. Devido à baixa no número de apoiadores, devido às batalhas e à cólera, somado ao cansaço e à morte dos cavalos, o movimento se dissolveu. Por conta disso, no ano de 1927, Prestes se exilou na Bolívia.
onde passou a ter maior contato com as obras e pensamentos de Karl Marx e se descobriu comunista. Em 15 de novembro de 1926, Washington Luiz chega à presidência da República, pondo fim ao estado de sítio e libertando presos políticos. Aprovou também a Lei da Celerada, que fez com que o Partido Comunista, recém-fundado em 1922, voltasse a ser proibido. Depois disso, criou o Conselho da Defesa Nacional em 1927. Em 1928, criou a Polícia Federal e recebeu a visita do então presidente dos Estados Unidos, Herbert Hoover. Já no ano seguinte, o Brasil foi muito afetado pela crise de 1929 e o fim das exportações de café para os Estados Unidos. Chegada a sua sucessão presidencial, Washington Luiz indica o também paulista Júlio Prestes para sua sucessão, rompendo assim com a política do café com leite. Minas Gerais, contrariada, se junta ao Rio Grande do Sul e à Paraíba, formando a Aliança Liberal, que lançaria o candidato gaúcho Getúlio Vargas, acompanhado de seu vice João Pessoa para a disputa presidencial. Melhor para os paulistas que viram Júlio Prestes vencer em 17 das 20 capitanias, até que em julho de 1930, João Pessoa, vice de Getúlio Vargas, é assassinado em uma confeitaria por seu desafeto político, Duarte Dantas, devido a desavenças pessoais. Num golpe político, Getúlio Vargas e a Aliança Liberal vendem à população a ideia de se tratar de um crime político. Surge então um movimento insurgente que conspira com Getúlio Vargas. Em 24 de outubro de 1930, ministros militares depõem e prendem Washington Luiz, que é levado ao Forte de Copacabana. Logo em seguida, uma junta militar de alta patente assume a presidência da República, posteriormente passando o poder a Getúlio Vargas, concretizando assim um golpe de Estado. Golpe esse que foi responsável por pôr fim no período da República Oligárquica. Bom, pessoal, esse é um pequeno resumo dos principais acontecimentos do período da República Oligárquica. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha e se inscrever no canal. Muito obrigado por ter permanecido com a gente até aqui e até a próxima.